E eu gostaria, neste momento, de convidar a todos que possam então acompanhar a leitura bíblica na nossa reflexão desta manhã, que se encontra em Romanos, capítulo 3. Estaremos lendo versos de 9 ao 28. Romanos, capítulo 3, versos de 9 a 28. Convido você a abrir a sua Bíblia. Depois, se você puder, mantenha ela aberta. Nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus. Romanos 3, a partir do verso 9 até o 28. Então, diz assim a palavra do Senhor. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides estão debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue, e seus caminhos a destruição e miséria. Não conhecem o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída. Pela qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Vida eterna em Cristo. Este é o tema da nossa meditação nesta manhã. Ore comigo neste momento. Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, que o Senhor possa ser, Pai, conosco neste momento de reflexão, que o Senhor possa falar aos corações de todos nós. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Vida eterna em Cristo. Este é um texto da palavra de Deus em que o apóstolo Paulo ele irá trazer uma descrição muito detalhada, muito profunda, muito precisa do estado em que se encontra o homem diante de Deus. E em alguns momentos o apóstolo ele é até contundente, enfático nas palavras ao descrever este estado em que se encontra, esta situação em que se encontra o homem. Há momentos em que o apóstolo chega até a chocar, a causar espanto, porque ele é duro nas palavras.
E nas ilustrações que ele traz, ele expõe este estado em que o homem se encontra debaixo do pecado. O texto ele está dividido por partes, e nós vamos estudar estas partes e compreender como é possível ter uma nova vida em Cristo. Nós veremos como é possível ter uma vida transformada por Jesus Cristo. E se você deseja essa transformação na sua vida, no seu viver, se você deseja ter a sua vida reavivada pela palavra de Deus e deseja ter a certeza da vida eterna na sua vida, eu convido que você então nos acompanhe neste estudo da palavra de Deus. A primeira parte do texto, ela se encontra dos versos de 9 a 20. E a Bíblia, ela irá retratar então nestes versos essa situação deploratória em que se encontra o homem. A segunda parte vai dos versos de 21 a 28. E estes versos então irão apontar uma possibilidade de mudança em Cristo. E a terceira e última parte da reflexão e do estudo dessa manhã, nós vamos retomar ou voltar a essa primeira parte e tentaremos trazer à tona alguns resultados práticos e visíveis desta transformação na vida das pessoas operada por Jesus Cristo. Então, eu convido você que nos acompanhe neste estudo, que começa então agora a partir do verso 9. Né? Veja bem que o verso 9 diz assim que, no finalzinho dele, todos estão debaixo do pecado. Então perceba que esta é uma realidade que ela é muito clara. Todos, sem distinção, estão debaixo do pecado. E esse termo usado no verso 9, né, tanto judeus como gregos, ela não se restringe apenas a estas etnias, mas ela tem uma abrangência muito maior. Ou seja, esse todos atinge a toda a humanidade. Todos estão debaixo do pecado. Então isso é uma realidade. Isso é um fato. E ele vai começar a descrever esta realidade. O apóstolo Paulo, então, ele começa a descrever esta realidade do homem debaixo do pecado, a situação em que ele se encontra. Né? Então perceba que esse todos atinge homens, atinge mulheres, atinge crianças, atinge jovens, adolescentes e até mesmo os recém-nascidos, que por muitas vezes nós olhamos e imaginamos que ali não há pecado. Mas há pecado, porque a Bíblia diz que todos somos pecadores. E o pecado, ele oprime cada ser humano. Então, este verso ele é muito importante, pois existe um conceito atualmente dizendo que o pecado não existe, que o pecado é uma invenção da mente humana, na tentativa de desacreditar a palavra de Deus. Mas esse verso, ele é enfático e traz então à tona esta única verdade, de que o pecado existe, ele é um fato, e ele afeta a todos, indistintamente, desde o recém-nascido até o idoso. E a consequência disso é o afastamento do ser humano do Deus Criador. Esta é uma realidade. Esse é o primeiro verso, a partir do verso 9, então, o apóstolo Paulo traz esta realidade.
todos estamos debaixo do pecado. Mas aí ele começa a aprofundar esta realidade. E no verso 10, ele diz: não há um justo, nenhum sequer. Até porque a pessoa olha para isso, tudo bem, todos estamos debaixo do pecado, isto é uma realidade. Mas eu posso fazer a minha parte e procurar ser uma pessoa boa, fazer boas obras, ajudar o próximo, e aí eu consigo reverter esta realidade. Mas aí, no verso 10, a Bíblia, então, ela joga por terra isto: não há um justo, nenhum sequer. Não existe justiça humana. Por quê? Porque todos nós estamos debaixo do pecado. E isso não é possível. O profeta Isaías, ao abordar esse assunto sobre a justiça humana, ele foi muito duro. E ele disse assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Está lá em Isaías 64, verso 6. Esta é a realidade da justiça humana. Que nós pensamos que vale alguma coisa, e a Bíblia diz que isso não vale nada, é como um trapo de imundícia. Mesmo assim, devido à dureza do coração humano, alguém poderia se sentir mais justo e se achar que pode superar o pecado na sua vida por si mesmo e alcançar a Deus. Mas a própria Bíblia vai responder então a esse tipo de pensamento no próximo verso 11 e 12. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem. Esta é a realidade humana. Não é possível ao homem por si mesmo alcançar a Deus, buscar a Deus. O homem, ele está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2, verso 1. E morto não tem reação. Não há ao homem possibilidade de mudança dessa situação de morte para a vida. E isso está expresso nos próximos versos. É uma realidade de morte. Isso Deus disse lá no jardim do Éden para Adão e Eva: não comereis da árvore que está no meio do jardim, porque quando comerdes, certamente morrereis. E esta morte, nós vivemos debaixo dela até hoje. Situação de pecado, situação de morte diante de Deus. E no verso 13, ele vai mais longe diante dessa realidade. E ele diz assim, né? A sua garganta é um sepulcro aberto. Irmãos, que situação deploratória do homem diante de Deus. Aquele que está morto em um sepulcro, normalmente ele é enterrado, porque o cheiro é horrível. Mas a Bíblia diz que nós somos como um sepulcro aberto. Imagine essa situação. Alguns normalmente são enterrados, mas às vezes pode acontecer de ser cremado também, mas normalmente se enterra, né? No entanto, no caso do ser humano que ainda está vivo, e isso vale para todos os seres humanos, a palavra de Deus diz que ele é como um sepulcro aberto. Ou seja, está morto, mas ainda não foi enterrado.
Esta é a situação da humanidade diante de Deus. Está morto, estamos mortos, só que não fomos enterrados. Agora, quanto tempo é possível ficar ao lado de um morto sem enterrar? Pense um pouco. Um dia, 3 dias, uma semana, um ano? Quanto tempo? Quando Jesus ele ressuscita Lázaro, e Lázaro já estava morto há 4 dias, a sua irmã, Marta, alertou Jesus sobre esta situação de Lázaro. E ela disse a Jesus, já tem 4 dias que ele está morto, já cheira mal. Ela alertou Jesus. Quanto tempo Deus está tendo que aguentar o mau cheiro do pecado humano? Pense um pouco. Da humanidade. O pecado cheira mal, irmãos. Nós não somos bonzinhos. Desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, de lá para cá, Deus vem tendo que aguentar esse mau cheiro da humanidade. Haja paciência. Haja misericórdia da parte de Deus. Assim, olha, dá para entender quando o profeta Jeremias escreve lá em Lamentações, capítulo 3, versos de 22 a 23, onde ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Só a misericórdia de Deus, irmãos, para não acabar com a humanidade. E o apóstolo Paulo, ele dirá que estamos sob a paciência de Deus. Quanta paciência de Deus para aturar o mau cheiro do ser humano diante do pecado. Quanta misericórdia. Mas o verso 13, na parte B, ele diz que as línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios. Então perceba que este mau cheiro também se retrata através de uma língua enganosa, aonde a boca humana que deveria louvar e glorificar a Deus, exaltar o seu nome, comete pecados de toda sorte. E o verso 14 diz: que boca está cheia de maldição e amargura. Boca que está cheia de maldição e de amargura. Verso 15, aqui ele está retratando, irmãos, esta situação do homem debaixo do pecado. Qual é essa situação? Né? E o verso 15 diz assim, ó, é uma situação de violência, de derramamento de sangue. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Começou lá, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, aonde Caim matou o seu irmão Abel, derramou o sangue inocente. Não parou mais. Não parou mais. Diariamente nós vemos sangue inocente sendo derramado por causa do pecado. Verso 16, destruição e miséria. Verso 17, falta de paz. Verso 18, sem temor diante de Deus. E verso 19 e 20, para concluir esta realidade de pecado do homem diante de Deus, ele então irá concluir esta parte afirmando que existe uma condenação perpétua diante de Deus. Vou ler
versos 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Todos nós que estamos debaixo do pecado, existe esta condenação. Condenação a quê? Condenação à morte eterna. Desde o momento em que nós nascemos, nós caminhamos para a morte eterna. Esse é o caminho, porque todos nós estamos debaixo do pecado. Então ele finaliza, ele começa retratando essa situação do homem debaixo do pecado e ele finaliza dizendo que existe então esta condenação sobre o homem diante dessa situação, né? Por quê? Porque todos se extraviaram, todos se fizeram inúteis diante do Senhor. Mas a segunda parte, ela então vai mostrar uma nova realidade. Veja bem que do verso 9 ao verso 20, esta é a realidade do homem após o pecado. Mas a misericórdia de Deus, ele nos traz então uma nova esperança, uma nova realidade em Cristo. É isso que nós vamos ver agora a partir do verso 21, nessa segunda parte da reflexão do estudo desta manhã. Então veja bem que o verso 21, ele começa com um mas. Olha só que interessante. Diante de toda essa situação de condenação do pecado, de sepulcro aberto, de cheiro mau diante de Deus, de condenação eterna, mas, e esse mas é maravilhoso, irmãos, é magnífico. Se antes o ser humano decaído estava morto em pecados e delitos, Deus já demonstrava o seu amor através da sua misericórdia. Agora o amor de Deus ele é completo em Jesus Cristo. Porque perceba que o homem, diante desta realidade que nós acabamos de ver, dos versos 9 a 20, já era motivo para a destruição de toda a humanidade diante de Deus. Mas, sob a paciência de Deus, ele aguardou o seu Filho vir, morrer na cruz e nos trazer então esta nova realidade de vida. Então aí sim, ele diz assim que manifestou a justiça de Deus. Jesus Cristo manifestou a justiça de Deus que se cumpre em Jesus Cristo. A lei e os profetas, elas testemunham a promessa de que Deus se manifesta em Cristo. E na EBD passada, nós aprendemos lá no verso 25 de Isaías, que nos fala do Salvador, Jesus o prometido. Então, o Velho Testamento, ele converge para Jesus. Converge para Jesus na sua primeira vinda como Cordeiro de Deus, mas também ele aponta para Jesus na sua segunda vinda como aquele que virá resgatar a sua igreja. Então perceba que a partir então do verso 21, esse mas, ele traz uma nova realidade, uma nova esperança para todos aqueles que estão em Cristo. Mas o que é possível fazer para adentrar esta nova realidade em Cristo? E aí nós vamos abordar os outros versos para entendermos esta nova realidade em Cristo. E o verso 22 diz que esta justiça de Deus manifesta em Cristo, ela é possível através da fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Então perceba que a expressão do amor de Deus, ela é manifesta em Cristo para todos. Então, olha, todos estão debaixo do pecado, mas a expressão do amor de Deus em Cristo também é para todos. Não há distinção. A condenação
que pesa sobre todos pelo pecado, ela pode ser revertida para todos aqueles que creem em Cristo. Esta é uma realidade. E pela fé em Jesus Cristo, nós alcançamos o favor de Deus. E temos esta situação de morte eterna transformada em vida eterna. Jesus, ele então interrompe este processo da nossa caminhada em direção à morte eterna e nos traz um novo caminho, uma nova realidade, uma nova vida, não mais de morte eterna, mas de vida eterna. No verso 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É uma confirmação desta situação diante de Deus que o homem está. Mas no verso 24, mais uma vez, nós encontramos esse mas. Por quê? Porque existe então essa oportunidade de justificação em Cristo, né? Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Verso 24. Então, nós não somos justos, mas Jesus é justo. Jesus é o justificador daqueles que creem em seu nome. E o que é mais importante, o que nós encontramos também no verso 24, gratuitamente. Perceba isso, que está no verso 24, sendo justificados gratuitamente. Antigamente, na Idade Média, a Igreja Católica ela vendia as indulgências, né, que era o perdão de pecados. As pessoas tinham que pagar por isso, para obter perdão. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que o perdão de pecados em Cristo é gratuito e aberto a todos, sem distinção. Por quê? Porque nós somos salvos pela graça. Somente pela graça. E de forma gratuita. Isso é maravilhoso, irmãos. Verso 25. Como é possível esse perdão, então, em Cristo? Ele vai mostrar. E vai dizer que isto é através da propiciação pela fé no seu sangue. Então, o verso 25 ele é muito claro em relação a isso. A salvação ela é gratuita para nós. O verso 24 disse isso. Mas houve um preço. Houve um preço. Preço de sangue para Jesus. Jesus precisou morrer na cruz. Derramar o seu sangue para que nós pudéssemos ter acesso a essa salvação gratuita em Cristo. Então a remissão dos pecados somente é possível pela morte de Jesus na cruz. Isso é propiciação. O sangue de Jesus, ele nos reveste, nos declarando justos diante do Senhor. Então, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, verso 29. Não há outro meio de sermos salvos da condenação eterna que paira sobre todos nós. Mas em Cristo é possível mudar essa situação. A Bíblia diz também em Atos, capítulo 4, verso 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. Vida eterna em Cristo. Você quer ter a sua vida transformada? Você precisa crer em Cristo. Você precisa entregar sua vida para Cristo. Ele pode reverter essa situação deploratória que nós vimos dos versos 9 a 20 em uma nova realidade. Verso 26.
ele então vai dizer que para demonstração da justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Jesus é justo e justificador daqueles que creem no seu nome. Não há outro meio de obter salvação a não ser por Jesus Cristo. O mundo, ele vai querer desviar a sua atenção de Jesus. Ele vai dizer que você é uma pessoa boa, que você precisa fazer meditação para que você possa colocar aquilo de bom que existe dentro de você, que você é capaz de transformar a sua vida, ou que existe outras pessoas mortais como você que podem interferir e ajudar você. E nós temos muitos casos aí de pessoas adorando pessoas porque acham que elas podem transformar a vida das outras, mas isso tudo é mentira, irmãos. Satanás, ele é especialista em mentir. Ele é o pai da mentira. E ele vai fazer de tudo para desviar a sua atenção de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Tudo. Verso 27 e 28, então eles vão concluir essa segunda parte do estudo, fazendo algumas perguntas. Onde está a jactância? Jactância é orgulho, é a arrogância que nos atrapalha de alcançar o favor do Senhor. Quando Jesus, através da sua palavra, ele fala ao seu coração, ao coração das pessoas, a pessoa diz assim: eu vou aguardar mais um pouco para aceitar Jesus, porque eu quero desfrutar da vida. Eu vou deixar para aceitar Jesus quando eu estiver mais velho. Mas quem pode garantir que você vai viver até envelhecer? Ou quem pode garantir que você vai viver até amanhã? Não existe nenhuma possibilidade. Isto é arrogância, porque o homem ele acha que ele pode fazer alguma coisa por si mesmo, mas o morto não pode fazer nada. Porque está morto. Porque está morto. Pela lei? Não. Pelas obras? Também não. Mas única e exclusivamente pela fé em Cristo. É o que diz os versos 27 e 28. A salvação em Cristo, ela é simples. Ela é simples. E é justamente pela simplicidade da palavra de Deus que os orgulhosos tropeçam e são confundidos. Não há salvação pelo simples cumprimento da lei, também não há salvação pelas obras, até porque não existe nada de bom em nós. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versos de 27 a 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Para alcançar esse favor de Deus em Cristo, é preciso se humilhar diante dEle, se reconhecer pecador, se reconhecer indigno, se reconhecer que você está caminhando para a perdição eterna. Somente assim é possível você ter sua vida transformada em Cristo Jesus. E nós entramos agora na terceira e última parte desse estudo, que é o resultado prático e visível da transformação operada por Jesus na vida do homem salvo. E para isso nós vamos voltar no início da meditação, a partir do verso 9. Nós vamos ver alguns versos que vão dar ênfase a essa transformação operada por Jesus na vida de todos aqueles que creem no seu nome. Então, verso 9 diz assim:
ou ele afirma: todos estão debaixo do pecado. Mas, perceba que esse mas, lá do verso 21, ele vai acompanhar esse processo de transformação em Cristo, né? Todos estão debaixo do pecado, mas em Cristo é possível, então, sair dessa situação para entrar debaixo da bênção do Senhor, né? Em Cristo, então, é possível que transformação de vida. E eu quero ler com você um texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha só que maravilha. Todos estão debaixo do pecado, mas em Cristo é possível uma nova vida. É possível tornar as coisas novas em Cristo. Antes estávamos debaixo do pecado, mas em Cristo é possível estar debaixo da graça de Deus, não mais debaixo do pecado. Romanos 6, verso 14. O jugo opressor do pecado em Cristo é substituído pela graça de Deus. Verso 12 diz assim: que nós éramos servos inúteis. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Mas, em Cristo, nós passamos da inutilidade para sermos cooperadores de Deus e úteis para o trabalho. Maravilha, irmãos. Transformação de vida. Verso 13. Nós éramos como sepulcro aberto. Nós exalávamos mau cheiro diante de Deus, horrível. Horrível. Mas em Cristo, a palavra de Deus que nós somos o bom perfume de Cristo. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 15. Verso de 14 a 16 nos afirma que nós éramos propícios à maldição, à amargura, à violência, à destruição. Mas em Cristo nós podemos ser bênção na vida das pessoas. Quando Deus chamou Abraão e o convocou, ele disse: "Sê tu uma bênção." Gênesis 12, verso 2. Deus nos chama para abençoar as vidas, para ser bênção na vida das pessoas. Deus nos chama para orar pelas vidas, estar pronto a ajudar. Sê tu uma bênção e não maldição. Esta é a realidade em Cristo. Verso 17. Nós não conhecemos a paz. As pessoas debaixo do pecado não têm paz. Não têm paz. Mas em Cristo nós temos paz verdadeira. Em Romanos capítulo 5, verso 1 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A promessa de Deus. Se você é salvo em Cristo, você desfruta da paz do Senhor no seu coração, na sua vida. E em João 14, verso 27, Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz do mundo é uma paz falsa. Mas a paz de Cristo, ela é verdadeira. Verso 18, nós não tínhamos o temor de Deus no nosso viver, e os nossos caminhos eram trilhados à revelia de Deus.
Mas em Cristo há temor de Deus, que aliás é o princípio da sabedoria. Lá em Provérbios capítulo 9, verso 10, diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Todos aqueles que estão em Cristo passam a ter o temor de Deus, e as suas vidas passam a ser dirigidas pelo Senhor, não mais pelo pecado. E por último, verso 19, no qual afirma que todos estão condenados à morte eterna, mas em Cristo a ressurreição para a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo não mais estão debaixo da condenação, da morte eterna, mas eles desfrutam da ressurreição que ocorrerá quando Jesus retornar para buscar a sua igreja. Da mesma forma que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, nós também seremos ressurretos. Maravilha! Deus seja louvado. Em João capítulo 11, versos de 25 a 26, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nós servimos ao Deus da vida, não ao Deus da morte. Você quer ter vida em Cristo? Você precisa crer nele. Que bom é crer em Cristo. Um dia eu tive a minha vida transformada por Jesus. Muitos tiveram a sua vida transformada por Jesus e saíram dessa situação de condenação eterna para a vida eterna em Cristo. Não há nada melhor do que saber que um dia nós estaremos com Jesus na eternidade. Que bom é saber que não mais existe condenação para aqueles que estão em Cristo, mas que existe a vida eterna nos aguardando na presença de Deus. E isso é maravilhoso. Você pode ter também essa esperança em Cristo. Você pode entregar a sua vida a Cristo, ter sua vida transformada e sair dessa situação de deploração e de condenação para a vida eterna em Cristo. Gostaria de convidar a você para orarmos nesse momento, agradecendo a Deus pela sua palavra, agradecendo a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ore comigo. Senhor Deus, queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, te agradecer, Pai, pela meditação, te agradecer, Senhor, porque em Cristo Ele nos transforma. Em Cristo nós podemos ter nova vida. Em Cristo nós podemos ter vida eterna. Obrigado, Pai, pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos traz redenção, que nos traz paz. Obrigado, Senhor, obrigado. Que o Senhor possa ser com a tua igreja, ajudá-la, Pai, a se firmar nos teus caminhos, a andar, Pai, segundo os teus propósitos, e poder engrandecer o teu nome. Que o Senhor possa ser misericordioso e nos ajudarmos a trilharmos caminhos retos para a honra e glória do seu nome. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém.